meu primeiro vídeo aqui no canal do YouTube. E eu já tô protelando esse vídeo já tem um tempo, né? Mas aí, acabei de tomar um banho, fiz meu Ponopono. E aí eu fazendo o Ponopono, eu falei, gente, vou fazer esse vídeo agora, do jeito que eu tô, sabe? Enquanto meu cabelo seca, eu vou aqui fazendo minha unha. E aí vou contando o meu relato pra vocês sobre a minha experiência com ayahuasca. Se você tem interesse, eu acredito que você não deve ir pela cabeça de ninguém. Se fulano te chamou, você vai. Eu acredito que você tem que estar preparado pra ir. Você tem que se sentir preparada. Porque é uma experiência espiritual. A minha, foi uma experiência espiritual muito forte. E pro lado positivo. Então, assim, você tem que se sentir pronto. Então, assim, a minha intuição me inclinava pra isso. Então, há muito tempo atrás, eu escutei sobre o ayahuasca. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, nossa, que chá interessante, né? E aí, passou o tempo, só que de um tempo pra cá, a ayahuasca ficou mais conhecida. Né? A cada dia que passa as pessoas estão conhecendo mais sobre ela. E aí eu não conheço ninguém ao meu redor que já tomou. Eu fui a primeira, assim, pô, até me fala de doida. E aí eu escutei uma frase antes de tomar que eu fiquei assim, sem entender. Que hoje eu entendo que falava assim, que não é você que escolhe a ayahuasca, é ela que te chama. E realmente a sua intuição faz ela se aproximar. Então eu, com o meu despertar de consciência, me aproximava mais de conhecer mais sobre ela. Então, uma coisa foi se encaixando na outra. Então, assim, eu viajei para Brasília, que minha família é de lá, e moro aqui em Campinas. Aqui em Campinas tem um local, só que toda vez que eu marcava não dava muito certo. Nunca dava certo na data que dava para mim ir. E a pessoa que fazia a cerimônia, ela me explicava muito assim, por cima. Por ser algo novo, porque pra quem não entende, a gente fica um pouco assustado, né? Meio que com medo. Então, até nisso, você tem que ficar atento ao tipo de lugar que você quer ter essa experiência. Então, assim, eu não senti segurança de ir. Talvez por isso que não tava dando certo as datas. Certo? E tá, falei, uma hora vai dar certo. E aí eu fui pra Brasília e veio de novo. Será que aqui tem um lugar? E eu pesquisei o local, conversei com a moça, super acolhedora, ela e o marido dela, muito atenciosos, explicou tudo, como é que era, como é que funcionava. E eles acolhem muito a gente, se a gente passar mal, alguma coisa assim, eles foi um amor. Então, assim, eu me senti muito abraçada. Então, é muito importante isso pra tua experiência. Falar, foi uma experiência boa, mas eu tava nervosa, sabe? Com medo, um pouco de medo, porque uma coisa nova a gente tem medo, ainda mais quando é pra algo espiritual. E aí, eles chegam lá, eles são um amor de pessoa, me explicaram, foram bastante pessoas. E aí eles explicam como que vai ser a cerimônia. Se caso alguém passar mal, eles estão lá para te ajudar. E eles dão um baldinho, porque pode ser que a gente vomite durante a cerimônia, né? Que a gente toma o chá. E muitas vezes dá uma vontade de vomitar. Por quê? Nesse momento eu falava, não vou vomitar não. Vomitar na frente dos outros, meu Deus, que vergonha. Mas, gente, tá todo mundo ali pra isso, pra se limpar, se libertar. E ninguém tem vergonha. O que deixa a gente com vergonha é o nosso ego. E acabou que eu não tava nem aí depois. E assim, quando você... E aí é nesse momento que você bota pra fora que suas emoções ruins estão saindo, mágoas ou enfermidades, crenças que travam a tua vida. Então é importante, mas não quer dizer que se você não vomitar, que você não vai sair lá diferente. Tem gente que chora, tem gente que ri, e naquele momento tá sendo curado algo dentro da gente. Eu tomei 2 doses, a primeira é mais tranquila pra você poder ir acostumando, pra você não ficar enjoada. Gente, olha, minha rua é tão barulhenta. E aí,
eles vão tocando músicas xamânicas para você elevar a tua vibração, para você entrar na frequência do chá, né? É um chá da Amazônia, que é feito com 2 plantas. E aí tem um gostinho meio ruinzinho, mas eu não tenho frescura com nada, então pra mim foi tranquilo. Bebe uma água ali e tá tudo certo. E aí, enquanto vai tocando a música, a gente deita, a gente senta, a gente faz o que a gente quer. E aí, o que mais me deixou assim com medo, a ayahuasca, ela não te mostra o que você quer ver. Ela mostra o que você precisa ver. E talvez o que você precisa ver não é bom, mas lá depois você vai entender o porquê que você viu. Então, assim, já teve gente que eu já ouvi falar, eu não tive experiência boa, eu vi isso, eu vi aquilo, eu tava agoniada, eu queria sair. Mas, o que você tem guardado dentro de si? Se a pessoa já passou por muito trauma, uma pessoa rancorosa, uma pessoa cheia de mágoa, eu acho que ela não vê coisa boa, né? É que nem na Bíblia diz, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, assim, o que você guarda? O que você enche o seu corpo e a sua alma? Então, assim, graças a Deus, a minha experiência do que eu vi foi muito boa, sabe? Teve momentos que eu fiquei com medo porque o meu ego foi desligado. E chega um momento na segunda dose que a segunda dose é mais forte e você tem a opção de não tomar. Mas eu, atrevida, fui. Falei, não, quero mais, quero ver o que ela tem pra me dizer. E, gente, é uma voz dentro da gente suave, uma voz de mãe. Até o sentimento você sente, que é um sentimento de cuidado, um sentimento de conselho, que pode ser que seja uma voz da mãe natureza, porque é uma coisa linda, sabe? Ela te ensina com amor. É assim, uma experiência muito linda. Então, assim, tem um momento que ela dissolve nosso ego, sabe? Parece que o nosso terceiro olho abre. E é nesse momento que eu fiquei com medo, porque o que me para é o medo. Coisas na minha vida me param por conta do medo. Então, isso, nesse momento, aflorou mais ainda. E aí eu fiquei agoniada, porque o meu ego foi dissolvido. E eu olhava para as pessoas. E nesse momento, depois que eu fui embora, que eu fui tendo a consciência de que nós, como todos, somos uma coisa só. Depois eu olhei assim, gente, eu vi as pessoas uma coisa só, né? Porque tudo é feito de átomo, então eu vi tudo uma coisa só. É como se todas as pessoas, as paredes, tudo era uma coisa só, como se tivesse ligado a um criador só. E eu falei, gente, então é isso, sabe? E assim, aí nesse momento eu fiquei com medo, e aí veio o instrutor e falou assim, o que foi? Eu falei, eu tô com medo. E ele falou, você tá com medo de quê? E aí naquele momento eu fiquei assim, apavorada. Ele falou assim, você tá com medo de quê? Eu falei, eu não sei do que eu tô com medo. Ele, você sabe. Só que eu realmente fiquei, gente, do que eu tô com medo? Sendo que tá tudo ligado a uma coisa só. E eu vi que tudo tá ligado a um criador, a uma coisa só. E aí, pra dar uma resumida, porque foi muitas revelações, que o que mais me tocou foi, na hora, veio um sentimento entre meu pai e minha mãe, que ela me mostrou que precisava melhorar, sabe? Que eu tinha que levar mais amor pros meus pais, por eles não ter tido isso. Meu pai foi criado numa família muito rigorosa, muito rígida, sem afeto. E a minha mãe também. E graças a Deus a minha mãe ela é muito amorosa. Ela não passou isso pra mim. Então muitas vezes eu via que a gente precisava melhorar isso. E eu senti que como se um amor tivesse nascendo dentro de mim. E eu fiquei sem entender. Mas quando eu saí de lá, eu senti um amor
tão grande por tudo, pelos meus pais, pelas pessoas, e viver o momento presente. Sim, a gente precisa viver o momento agora, sabe? A vida é o agora. A gente fica tão focado no amanhã, no conquistar, mas a gente tá deixando de viver o momento presente agora, com as coisas que a gente tem, agradecer, ser grato pelo que tem, pelo que tá vivendo, com as pessoas, sabe? E isso aumentou mais a minha gratidão, sabe? E aí eu fiquei sem entender esse amor. E aí veio uma grande revelação que eu não sabia. Nesse momento eu já estava grávida. E eu tinha um medo de não engravidar. E aí eu fui tomar, eu já estava grávida e não sabia, mas isso não afeta, graças a Deus, né? E hoje eu entendo o porquê desse amor. Quando eu tava vendo isso lá, eu via que era como se tivesse nascendo um amor entre a gente, que eu não sabia como, né? Porque eles foram uns pais assim um pouco ausentes porque eles tinham que trabalhar, então eu era muito na minha, sou muito na minha. E aí eu fiquei sem entender, e hoje eu entendo, porque depois que eu engravidei, eu já tô com 4 meses, eu entendo esse amor, porque que esse amor, essa criança tá vindo pra unir mais a gente. A minha relação com meu pai também já mudou muito. Meu pai, nem a criança nem nasceu, meu pai já tá sendo um vô maravilhoso, tá sendo mais presente. Então, a minha experiência foi muito boa. Então, se você tem interesse em tomar, vai de cabeça erguida, vai com o coração em paz para receber. E o meu celular tá descarregando. E é isso, gente. A ayahuasca me ensinou mais sobre o amor, sobre onde eu deveria melhorar, e ela me mostrou que essa criança vem para aproximar mais o amor entre a minha família. Então, assim, foi uma experiência maravilhosa, dá um pouquinho de medo, mas depois você vai entendendo cada coisa, o porquê de cada coisa. Eu não sei se eu vou de novo para uma outra experiência futuramente. No momento eu não tô preparada, né? Mas, quem sabe futuramente eu vou de novo. E é isso, se você sentir em paz, se sentir bem de ir, vai, né? Que a tua intuição te mostre que você deve ir. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, da minha experiência, e até o próximo vídeo.